Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Cirurgiãs do Futuro. Nós somos um projeto de extensão da Universidade de Iguaçu, também somos um capítulo da AWS, que é a Associação Internacional de Mulheres na Cirurgia, que tem como intuito promover esses bate-papos e inserir no meio da cirurgia as mulheres. O nosso intuito na criação desse podcast é para que a gente possa ter esse bate-papo com mulheres que nos inspiram, cirurgiãs que nos inspiram, para a gente poder ter uma noção do espaço das mulheres na cirurgia, os desafios que a gente pode enfrentar ainda no meio que é tão masculinizado ainda, né, que tem maior proporção de homens comparado às mulheres. Meu nome é Priscila, sou aluna do 8º período de medicina da Universidade de Iguaçu, campus Nova Iguaçu. Ao meu lado a Natália, aluna do 7º período da Universidade de Iguaçu, campus Nova Iguaçu. Conosco, nossa convidada, doutora Carolina Ziller. Sim. Prazer enorme estar aqui hoje com você. Prazer todo nosso, Carol. Nossa primeira convidada, ela é incrível. Tem um currículo extenso, para isso eu vou precisar ler. Vou ler aqui para vocês o currículo da doutora Carolina. Ela é formada como médica pela Universidade de Iguaçu, fez residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Federal do Andaraí, residência médica em cancerologia cirúrgica pelo INCA, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, mestre pela Unirio, preceptora do Hospital Geral de Nova Iguaçu, a nossa casa, professora da Unig, mãe de 3 filhos, esposa e mais várias outras coisas. E aí, puxando a nossa primeira pergunta, nosso primeiro tópico, doutora Carolina, como que você se apresenta além do jaleco? Quem é você? Se apresenta um pouco pra gente. Além do jaleco? Além do jaleco. Isso. Então, eu acho que além do jaleco, eu sou mulher, né? E uma mulher que acredita que a medicina é é a expressão de um cuidado, na verdade, né? De cuidar da vida de alguém. Além de cirurgiã e de médica, como você disse, eu sou mãe, sou filha, sou esposa, sou irmã, sou professora. Então, além da medicina, a gente tem outros papéis, né? Que fazem parte desse conjunto todo. Sim. Na verdade, vim para o Rio de Janeiro, sou mineira. Vim para o Rio de Janeiro para fazer medicina, em busca desse ideal de vida, que sempre foi fazer medicina, né? E aqui acabei ficando e construindo, né, minha família, me sedimentando, né? Sim. Eu, na verdade, sou, assim, sou católica, fui batizada, fiz primeira comunhão, casei também, né, na igreja católica, mas sou muito espiritualista, né? Eu acho que a vida tem uma energia universal aí de um ser soberano e supremo que guia essa energia e que quando a gente leva com a gente a coisa boa, né, assim, quando a gente faz a coisa correta, essa sintonia de luz e de coisa boa, ela acaba caminhando e trazendo paz e harmonia para que as coisas aconteçam, né? Sou da natureza, amo a natureza, amo as plantas, os bichos. Sou aquela que gosta de colocar o pé no chão, sabe? Água gelada da cachoeira, da De montanha. Minas, né? É isso aí, mineira Mineira mesmo. mesmo. Isso. E, enfim, mas eu acho que a minha grande paixão, né, é conseguir conciliar tudo isso. A medicina e sentar numa mesa farta com família, dar bastante risada. Talvez eu digo que esse seja o meu sagrado, né? Acho que o meu sagrado está na família, do que é importante pra gente. É, Acho que a gente eu não consigo muito separar o que é a Carolina, da mulher, da médica, na verdade, da mãe, da filha, né, a gente envolve tudo isso de Se uma forma funde, né? única, Se né, não funde. tem como eu separar pontinho por São pontinho. várias Quis trazer aqui algumas versões. características para quem não me conhece chegar um pouquinho mais perto, mas é isso. Sim, e você falou que veio para o Rio fazer medicina. Como que foi essa escolha pela cirurgia? Foi durante a graduação ou depois? E pela cirurgia oncológica? Olha, na verdade eu sempre quis ser médica. E dentro disso eu sempre soube que era cirúrgico. Sim, eu desde pequena gosto muito de trabalho manual. Sempre tive muito envolvida com artesanato, costurava roupinha de boneca, gostava de fazer escultura com argila, de pintar. Então, assim, eu acho que eu sempre tive muito envolvida com trabalhos manuais, né? De transformar alguma coisa em nova, né? De usar sucata. Então, assim, sempre gostei muito disso. Além disso, sempre gostei muito de desafios, né? Sempre gostei de emoções, também adoro uma montanha-russa, né? Uma adrenalina. E eu acho que a cirurgia, ela contempla Traz tudo tudo isso, isso, né? sabe? Tem a Sim. delicadeza, que eu acho que a cirurgia
é arte, é Uhum. técnica, né, é humanidade também, tem muita coisa do humano ali, eu digo, da parte, mais subjetiva de tudo isso mesmo, assim, eu acho que isso tudo envolve cirurgia, né. Uhum. Então, acho que sempre foi, não foi uma escolha, na verdade ela sempre existiu na minha vida, não foi uma coisa que eu chegasse na faculdade: "Ah, eu vou fazer", não, eu já entrei falando: "Eu vou ser cirurgiã", não sei te dizer, Entendi. mas eu acho que talvez isso venha desde criança comigo, enfim. Da parte da cirurgia oncológica, isso realmente eu não sabia desde a faculdade, né, eu comecei a acompanhar desde muito cedo, a participar de de cirurgias e acompanhar cirurgiões e hospitais como Uhum. acadêmica, né, então e lá eu fui começando a perceber, até mesmo depois que eu entrei para residência médica, eu gostava das cirurgias mais detalhistas, mais delicadas, né, que assim, que eu tinha que me entregar por inteira, que tinha, né, eram cirurgias às vezes longas demais, né, comecei a perceber tudo Verdade. isso. E uma outra coisa que me chamou muita atenção era, assim, o cuidado e o carinho que eu tinha, que eu gostava de lidar com paciente oncológico. Então, na Uhum. verdade, foi uma descoberta dentro da residência de cirurgia geral. Uhum. Dentro da cirurgia geral, eu comecei a perceber que, eu fui focando mais para essa parte da cirurgia oncológica. E aí, assim que eu fiz a prova para residência, te confesso que não estava nem tão confiante de que fosse acontecer, mas passei para o A de INCA, oncologia? a de cirurgia De cirurgia? oncológica, de cancerologia Uhum. cirúrgica, na verdade, né. Uhum. Passei, e me encontrei realmente, vi que eu digo que foi a cirurgia oncológica que me escolheu, na verdade. Se você me perguntar por que eu fui, foi a vida que me levou, os caminhos se encontraram Sim. e eu acho que eu fui escolhida. Como eu Uhum. escolhi, ela também me escolheu. Eu gosto muito da parte de oncologia. E assim, eu posso estar equivocada, mas o que eu vejo da cirurgia geral é que você atende ali e meio que o teu contato com o paciente se finda ali, né? Dependendo de um plantão, você acaba ali. Na cirurgia oncológica, você tem um contato muito maior com o paciente, né? A questão do cuidado, do curar em Assim, si na ali verdade, daquela doença, né? De trazer pelo menos um conforto, assim, esticar sim. esse processo de vida dele, trazer Na cuidado verdade, assim, paliativo. dentro da cirurgia geral, a gente também tem isso, né, de uma outra forma, né, as doenças, a gente né, trata de outras doenças, de outras Uhum, patologias que Uhum. requer cuidado, que requer carinho, atendimento, acolhimento, tudo tem que isso, ter. né. É claro que o paciente oncológico tem outros desafios Uhum. inseridos, né, então, Uhum. mas a geral também te traz isso, né. A diferença do plantão é que você tem um atendimento único, que tem que E ter você não tudo vai ter mais isso, contato com e o que paciente. dificilmente É. você vai ter contato, né, mas você pode ter isso dentro da parte eletiva, de consultório, de cirurgião geral. Não que não tenha, que também é Uhum. ótimo, cirurgia geral também é muito legal, assim, tem muita coisa boa da cirurgia geral que Uhum. que vale a pena. Aliás, é o começo de tudo, né, É. Sim. para você fazer qualquer outra especialidade, você Você precisa ter cirúrgica, é, você tem que passar é pela geral. pré-requisito. E Uhum. esse cuidado, e esse zelo, né, isso tudo também tem que acontecer ali dentro, né. Mas os desafios com o paciente oncológico são distintos, assim, é um outro É um movimento, perfil É, sabe, é um diferente, perfil né? diferente. totalmente diferente, né, Sim, tem sim. toda uma fragilidade envolvida ali na Tem a vulnerabilidade da doença, exatamente. né, o incerto, o É, desconhecido, né, Sim. a fragilidade não só do paciente, mas da família, da incerteza, né, Uhum. de ter ou não a cura, de ter ou não uma expectativa, e aí tem todas as dimensões, né. Quando a gente para olhar, não que as outras não tenham, não é isso, mas é que ali na oncologia isso faz muito presente, né, porque o tempo é muito marcado. Uhum. A doença marca, assim, dependendo da evolução da doença, marca o Sim. tempo de uma forma mais pontual. Então, eu acho que para o doente oncológico esse desafio você lidar com isso, né, Uhum. acho que tem que ter acolhimento, então você mescla muito a técnica que vem com a cirurgia, que vem com tudo isso, com a questão do humano, né. é, E Sim. aí, da questão do acolhimento, da empatia, né, da compaixão, Uhum. enfim, exatamente. né. E de ter um olhar não só para a doença, porque eu falo isso muito até para os acadêmicos, né, pra quando eu dou aula, a gente não tem que cuidar da doença. Sim. A doença não Cuidar do precisa ser doente, né. cuidada, a gente precisa cuidar da pessoa. Isso aí. A gente tem que tratar o paciente. Uhum. Se a gente ficar focado só na doença, a gente perde muita coisa. É. E o paciente, ele não é só a doença, não é só o físico, Uhum. né, tem a parte social que está envolvida, Uhum. né, a parte familiar, né, tem a parte emocional, psicológica, tem a Psicológica. parte espiritual, e aí eu falo da Sim. espiritualidade por conta disso. A gente acaba estando muito inserida nisso
porque é o que é importante para cada um, né? Uhum. Independente da religião, entendeu o que eu tô dizendo? Desse Sim. sagrado, do que te faz vida, o que te traz vida, na verdade, né? Uhum. Não tô falando da religião, eu tô falando do que para você Que você representa a é, vida. Eu falei, para mim, a Sim. o que você natureza é o meu acredita. sagrado. Eu botar o pé no chão, andar descalço, eu estar com a minha família. Isso para mim é sagrado, isso me traz O que vida, traz isso paz é pra isso. gente. É. Sim. Então, eu acho que com o doente oncológico tem toda essa questão Com certeza. que vai mais além, sabe? É. Uhum. Não que E os outros não tenham, mas sim. E para se tornar uma cirurgiã oncológica, como é que é o caminho? São quanto tempo de residência? Como então, é que foi as suas escolhas pelos hospitais? na verdade eu fiz há muito tempo, né, eu não vou falar aqui porque eu vou entregar a minha idade, mas não, também não tem nada não tem problema com isso, mas assim, quando eu fiz residência de cirurgia geral, eram 2 anos de cirurgia geral, Uhum. e a gente tinha a opção de fazer o terceiro ano, específico, dentro da cirurgia geral. Ou a gente ia para o Hoje trauma, são como se fosse um R3 em trauma ou um R3 em vídeo, na verdade. Hoje em dia não, hoje em dia são 3 anos de cirurgia geral. E Uhum. depois que você faz os 3 anos de cirurgia geral, você presta nova prova para residência para fazer mais 3 anos de cirurgia oncológica. Então hoje em dia são 6 anos para fazer a cirurgia oncológica, né. E aí a questão dos hospitais, na verdade, a residência, na minha época, né, a gente fazia eram provas meio que únicas, né, e aí, únicas que eu falo assim, institucionais, então, a prova que contemplava os hospitais federais, né, ou Uhum. alguns hospitais tinham prova específicas, né, o ERJO, acho que ainda e aí continua. você faz essas provas e, na verdade, quando você é claro que a gente sempre almeja um lugar, Uhum. né, mas você faz a prova e acaba sendo chamada e vai depender da sua classificação, para qual lugar você vai. Uhum. E você não pensou em prestar prova para Minas, por exemplo? Foi Então, o focado no que Rio. aconteceu? Quando eu vim para Minas, eu acabei conhecendo um rapaz. Pro Pro Rio, né? Rio. Ou desculpa, para o Rio. Eu vim de Minas e aí durante a faculdade eu acabei namorando, conheci um carioca e me Uhum. casei com um carioca. E aí acabei que foquei na minha especialização aqui, No porque eu já Rio. tinha definido para mim que ficaria, Pra né, cá. para constituir minha família, Uhum. enfim. Ele já tinha uma vida mais estabelecida do ponto de vista, profissional. Seria difícil ele ir comigo para Minas, né. Seria mais Então, fácil você eu ficar. ficar. E aí eu Entendi. acabei optando por ficar, até porque Minas e Rio é tão pertinho, né, Sim, é faz do um bate e lado. volta rapidinho. Você Uhum. preferiu fazer residência, a primeira residência de cirurgia geral, em hospitais de porta aberta? Como que foi a sua escolha? Eu prefiro, por exemplo, a gente tem um comparativo da HGNI, que é o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que é Uhum. onde a gente faz Sim, todo sim, o nosso processo de internato, né, então a gente tem mais contato. Você fez a sua no Andaraí, no Federal. sim. Mas é o mesmo perfil, hospital de porta aberta? Então, Ou é aquele hospital que é mais voltado, que tem porta aberta de atendimento, mas tem um cunho mais educacional, voltado para artigos? Tem hospitais que são mais assim, não, né? então, dentro da residência, o ideal é que a gente consiga contemplar tudo isso. Isso Exato. talvez seria a residência perfeita. É claro que um hospital ou outro vai te trazer um vai te trazer mais emergência, outro vai te trazer Uhum. mais cirurgia É. eletiva, outro mais a parte acadêmica. Você ter, 100% de aproveitamento em tudo é muito difícil. Sim, Sim. Quando eu fiz cirurgia no Andaraí, o Andaraí ainda era porta aberta. Tinha emergência aberta, tinha bombeiro, então era acho que o talvez fluxo era o grande fluxo era também. grande e eu tinha muita emergência. E tinha a Uhum. parte eletiva também. Já tinha videolaparoscopia naquela época, eu já Legal. tinha dentro da residência, né, Uhum. então deu para fazer uma residência que contemplasse um pouquinho de cada De coisa. cada Tinha clube de coisa. revista, Sim. artigo e tudo. Mas eu te confesso que eu não fiz a residência, né, assim, pensando em ir para o Andaraí. Eu fiz a residência, era um provão, e dependendo Uhum. da sua Na classificação, classificação você ia ia direcionado. dependendo da sua classificação, você tinha a opção de escolher, Sim. né. E aí, dentro dos que eu tinha naquele momento, eu achei que o Andaraí seria uma boa opção. E acabei ficando e realmente foi, eu gostei muito da experiência, não posso reclamar não. Ai, que bom. E você tem alguma inspiração que durante esse trajeto de residência, das 2 residências? Olha, a cirurgia, hoje em dia, a gente tem muita mulher na cirurgia, É, graças a Deus, né. Na Uhum. minha cada vez época, mais. era minoria, era assim, acho que ainda é minoria, mas o número era infinitamente menor. Uhum. Eu não tive staff mulher. Nossa. Dentro da minha eu tive no INCA, doutora Cibele, que é maravilhosa, né, então assim, foi a única mulher que eu tive como staff cirurgiã, foi a Cibele na cirurgia oncológica. Na Uhum. cirurgia geral, eu só tinha homem, né, então assim, eram a minha eu tive poucos exemplos, assim, femininos que me marcassem muito, exatamente porque eu tinha muito exemplo masculino, Masculino. né. Uhum. Mas eu tive sim, muitas pessoas inspiradoras, homens inspiradores, né, que
que me incentivaram, apesar daquele mundo machista, teve Uhum. também muita gente acolhedora, teve muita gente que me ensinou muita coisa, né? Alguns meninos que marcaram realmente e que eu aprendi, que eu consegui aprender. Tem o outro lado? É, Tem o Sim. outro de lado. resistência, teve. Com certeza tem. A Tem gente é algo que muito tem assediada, né? eu ia E o perguntar assédio sobre isso. existe, né? Agora, talvez menos, É. né? Mas na minha época isso era muito marcante, né? A gente era assediada, tanto do ponto de vista, eu digo, de cunho sexual mesmo, do Uhum. assédio sexual e tal, mas Quanto de também intelectual. moral, assim, É, da parte intelecto, médica, né? Eu moral. escutei Sim. várias vezes, assim, em campo, às vezes nem comigo, com outras meninas, né? Opera igual homem, sabe? Assim, Nossa. alguns jargões que existem, assim, que a gente fala, mas vou Uhum. operar como mulher, eu sou Eu mulher, sou eu vou operar mulher. como É, mulher e eu exatamente. vou fazer o que eu tenho pra fazer de melhor, né? Assim, Uhum. então, tem sim, tem muita coisa que a gente que passa por isso, né? Sim. Mas, gente, desafios e dificuldades em qualquer carreira, em qualquer profissão, qualquer coisa na vida você vai encontrar, né? Depende de como é que você vai querer conduzir isso. É, e a forma Sim. como você se posiciona, É, né, frente a esses exatamente. desafios, Sim, né. sim. Se vai te travar ou se vai te impulsionar. Eu acho É. que, né, essa questão do assédio vai continuar existindo sempre, né? Independente Uhum. do ambiente, do lugar que você se encontra, eu acho que ele vai existir. E você tem que se cuidar para isso. Então, Sim. sendo médica, sendo cirurgiã, vai ter. E na minha época era muito mais prevalente, frequente, pela quantidade de homem que existia dentro. Hoje em dia, com essa imersão, com essa, com a entrada ampla das Das meninas, meninas na Uhum. tem se medicina, é. diluído um pouco. Mas também teve muita gente boa, muita gente legal, que me Sim. ajudou e, enfim. E aí, falando um pouco o que você falou dessa entrada feminina, né? Como é que é o cenário hoje no mundo da cirurgia para as mulheres? Qual é a sua percepção? Então, assim, eu acho que as mulheres, elas estão realmente, eu brinco, eu falo que as mulheres vão dominar o mundo. Porque eu acho realmente a gente tem uma capacidade, assim, eu acho de determinação mesmo, né, de vontade, às vezes. Isso se destaca, às vezes. Hoje em dia, na residência médica, até da posse mesmo, né, do Hospital Geral de Nova Iguaçu, Uhum. a maioria são meninas, né? Tem bastante menina, Cada né. vez Que mais legal. as mulheres estão invadindo esse cenário, né, assim. E não só dentro da cirurgia geral e das subespecialidades também. Uhum. Eu acho que a minoria ainda é cirurgia oncológica e cirurgia cardiovascular. Mas em algumas especialidades as mulheres já chegam a se equiparar com os homens, Uhum. né. Então, eh, eu entendo que não só no ambiente, médico e cirúrgico, a gente vê pela própria faculdade, né, É. independente da cirurgia, tem muito A mais gente tem mulher mui hoje em é isso aí, a dia gente tem muito numa mais sala de aluna aula menina do que do que menino. meninos, né. Sim. Então você vê que a mulherada está realmente muito mais É. inserida em todo esse contexto, né. Em algumas áreas ainda falta muita mulher, a gente sabe disso, dentro da Uhum. política, eu acho que ainda somos minoria nos cargos de chefia, Sim. né, a gente vê que a maioria ainda é ocupado por homem, mas eu acho que isso está sendo uma transição, acho que a coisa está acontecendo. Uhum. A gente talvez tem que estar sempre provando mais arduamente Eu que a ia gente é perguntar boa. isso. A gente tem que estar sempre É. mostrando que: "Ah, não, eu realmente sei fazer isso, eu realmente dou conta disso. Sim. Eu sou mãe, mas eu tenho Sim. disponibilidade, né. Eu sou Uhum. esposa, mas eu tenho disponibilidade, eu consigo encarar as 2 coisas, né". Sim. Essa jornada A tripla, cobrança é né, maior para a mulher em si, é maior. porque eu tiro isso pelo eu tenho a experiência de estágio, né, de acompanhar, que eu vejo que nós meninas somos mais cobradas em relação a tudo, ao horário, se a gente chega um pouquinho atrasada, a gente é cobrado porque, chegou atrasado porque tem filho, mas e aí ao mesmo tempo chega um acadêmico 10 horas da manhã, um menino, e não é cobrado. E a gente tem que ficar provando o tempo todo que sabe, que está interessado em aprender, que quer acompanhar, e o menino em si não precisa se esforçar em mostrar Assim, conhecimento eu nenhum. vou te falar por mim, assim, eu acho que a gente tem que provar pra gente o tempo todo, O assim, tempo pra todo. gente. É, Eu acho que para os outros é uma consequência. Quando a gente faz a coisa com muito carinho, com é. muito amor, com Uhum. muita vontade, com muita determinação, muito segura, sabendo do que Segura, você quer, das suas escolhas, isso vai acontecer. Uhum. Você vai se destacar. é, Você não tem que provar nada para pois eles, é. porque isso acontece de forma natural, né? E essa questão dos filhos e a questão do marido, essa cobrança vai existir, as brincadeiras Sempre, né. sempre É. existiram. Uhum. Mas é aquilo, é você saber se Se posicionar e falar, gente, eu acho que acaba virando, na verdade, hoje, eu olho, assim, eu faço um balanço, uma retrospectiva, né. Uhum. Às vezes até eu mesmo paro e falo: "Meu Deus, como que eu dei conta, né". Mas Sim. a gente dá conta porque a gente ama o que a gente faz.
Do mesmo jeito que eu amo meus filhos, do jeito que eu amo a minha profissão. E a gente vai com essa força, com essa determinação, a coisa vai Se acontecendo. adaptando e Sem essa moldando, né? necessidade. Eu acho que É. quando a gente tem a necessidade de estar o tempo De ter que inteiro provar. provando, É cansativo, eu Um tenho. peso maior, e tem né? um peso, Cara, fica cansativo. isso acaba que te esgota, É. sabe? Te consome, a sua energia boa, É. aquilo que eu tava falando, da energia vital, da Uhum. coisa positiva, da sintonia boa, sabe? Se a gente manter esse astral legal, de saber que tá fazendo a coisa certa, sabe? Não, eu tô fazendo a Que é o coisa lugar onde certa. você quer estar ali. Isso, É. a coisa vai Vai fluir, fluir. porque essa coisa flui, o universo conspira para que a coisa dê Uhum. certo. Então, quando a gente ocupa esse lugar, a coisa acontece, sem você estar o tempo inteiro comparando a nota com um colega, É. entendeu? Se alguém reclamou com você porque você chegou tarde ou alguma coisa assim, se justifique o que seja necessário justificar, Uhum. mas não se. E segue. É. Não, A não olha pro segue, lado do outro, sim, né? sim, e Enfim, segue. e vai A na sua medicina vida. já é muita competição, né? É. Já é um Deixa ambiente eu muito aproveitar o Vida, nicho que você gente, a vida é falou. muita competição. Não A sabe como medicina. você deu conta de tudo isso. Você veio pra cá muito nova, né? E construiu sua vida aqui. Sim. Hoje a gente vê que cada vez mais dentro da nossa sala de aula tem meninas assim, na minha turma, por exemplo, 17 anos, 18 anos, Uhum. que vão se formar com 22 anos, né? Super 23, novas, super 24, né? novas, e não construíram a família, que tem tempo hábil para tudo isso de curva de crescimento profissional, de formar família. Em contrapartida, tem o público das mais velhas, né? Que já tem um marido, já tem um filho. Em relação à cirurgia, você acha, porque a gente sabe o quão sacrificante é, mas a gente tem sacrifício em todas as áreas. Se você for voltar para a residência em qualquer área, você tem que abdicar de algumas coisas. Como que você acha, assim, nós somos capazes, sim. É possível, sim. Mas tende a ser mais difícil para nós, mulheres, eu digo nós, porque eu tô nesse Assim, lugar, com um filho pequeno, um marido, já para poder. Vou me formar com 42 tende a ser mais anos. difícil. Não Tende a posso ser mais mentir, falar difícil. que não. É, Uhum. Porque você tem uma coisa além para você se preocupar. isso. Quando a gente Em é relação à solteira, curva de né? Eu crescimento. digo assim, quando você é solteira, Tudo é quando mais você não tem fácil. nada, não É. tem vínculo, não tem compromisso, não tem uma preocupação, porque como vai dizer que o filho não é? É uma É preocupação, né? lógico, com Então, assim, certeza. você faz uma imersão no hospital, na residência médica. É. Você tem hora para entrar, mas não tem hora Não para tem hora pra sair. sair. Uhum. Então, assim, com alguém, com uma preocupação externa, é claro que isso vai ser mais difícil. Eu não acho que seja impossível, Também né? não. Tudo depende do que você está disposto a dar. De como é que você vai manejar toda essa Uhum. situação, de quem está do seu lado para poder te apoiar, porque você vai ter, para quem tem realmente Precisa essa da rede de situação, apoio. você vai É. precisar de uma rede de apoio. Mas eu não acho que é impossível, depende exatamente de onde você quer chegar e do que você está disposta para alcançar isso. Sabendo que dá para fazer sem você também abrir mão, né, da criação, de estar perto, porque também acho que perde um pouco, pelo menos para mim, para Qualidade que de foi pra vida. você Porque pra se mim é internar? exatamente isso. Eu estar com a minha família, pra mim isso é qualidade de Olha, eu vida. engravidei no último ano da residência. Eu lembro, eu já ouvi uma palestra que você Eu falou. engravidei no R3, né, no último ano de residência da cancerologia cirúrgica, da cirurgia Uhum. oncológica. E eu te confesso que não foi uma coisa premeditada, aconteceu realmente, eu engravidei. Sim. Eu engravidei em julho e eu terminava a residência no final do ano. O R3 no INCA é o ano que a gente mais trabalha. É o ano mais extenuante da residência, é o ano que a gente faz cirurgias enormes, super cirurgias Mais longas, complexas, mais né? complexas. A gente tem um ambulatório praticamente do R3 para fazer sozinho. Então é um ano que a gente praticamente fica imersa ali no hospital. Uhum. E quando eu descobri grávida, eu te confesso que meu mundo eu dei uma desestabilizada. Eu falei, meu Deus, isso Imagino. não estava no script, não estava no roteiro, não estava Uhum. preparada para isso, mas aconteceu. E vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? É. E aí eu fiquei uma semana, até porque, assim, tem a preocupação de você entrar no centro cirúrgico, né? Os primeiros 3 meses, as anestesias inalatórias, elas favorecem o aborto, alguns artigos falam sobre isso, então eu não podia entrar com cirurgia Sim. com anestesia inalatória. E eu era uma residente, como é que eu ia exigir uma cirurgia, uma anestesia venosa total? Então, assim, acabava que entrava outras coisas Uhum. juntas, né, dentro da minha formação que me deixavam preocupada. E aí eu cheguei para falar com o meu chefe, que não vou citar nomes aqui, mas assim, ele é uma pessoa muito, assim, imponente, sabe? As pessoas tinham Uhum. medo dele, da forma como ele agia, mas eu sempre tive uma relação boa com ele. E quando eu cheguei pra contar que estava grávida, eu te confesso que a reação dele, assim, me deixou perplexa, porque ele me apoiou. Então, assim, foi maravilhoso, porque o meu chefe, que era aquela pessoa, não sei se é porque a gente tinha uma relação, eh, já me conhecia, já estava no Sim. final da residência, já tinha rodado 3 anos ali, então já conhecia meu trabalho, sabia que eu não fazia corpo mole. Uhum.
né, enfim, que e aí ele me apoiou, falou: "Carol, parabéns, esse é o primeiro filho". Eu falei: "É", eu até fiquei surpresa, né. "Se precisar de alguma coisa, se acontecer alguma coisa, você Sim. você me procura, você conversa, você vai terminar sua residência, a gente vai conversar com os anestesistas, eles vão fazer venosa total, você entra em cirurgia". Tive problemas? Alguns tive, não levei para o chefe, porque eu acho que não cabia, né, eu Uhum. fui resolvendo. Mas teve algumas piadas de outros staffs, teve algumas coisas que foram ruins, mas no final das contas eu consegui terminar grávida a residência, terminei a residência em final de janeiro, meu neném nasceu em março, então já terminei, Nossa. assim, Operou até lá na frente, barrigudona. 8 Uhum. meses. Consegui, fui até o final, graças a Deus. No finalzinho, já quase para ele nascer, eu tive que ficar afastada mesmo, Uhum. mas no final deu tudo certo, então, eu acho que, assim, você fazer residência e faculdade com filho, é claro que você vai ter uma demanda maior de Muito preocupação, maior, então é. vai ser mais difícil. Mas Mas não é impossível, impossível. gente, nada é impossível quando a gente quer, né. Quando a Sim. gente quer muito, quando a gente luta, eu acho que nada é impossível. Então, dá pra fazer. E aí Uhum. depois que ele nasceu, eu fiquei um tempo afastada, que foram pouquíssimos meses, acho que 3 meses. Recebi um convite de uns staffs do INCA na época ainda, né, de quando eu estava lá na residência para trabalhar com eles, que foi outra escola para mim. Eu fiquei 3 ou 4 anos com eles no serviço privado, Uhum. fazendo cirurgia oncológica. Então, assim, é curioso, né, porque eram homens também, e chamou uma mulher que tinha acabado de parir, Sim. É. né. Eu tinha um filho de 2 ou 3 meses, eles podiam chamar qualquer uma, foi chamar a Uhum. justa que tinha acabado de parir, né, então porque E eles talvez sabiam seja a última justa opção. é, Porque Uhum. vai ter que amamentar, é. porque não vai poder passar visita, porque vai ter que olhar o neném vai ficar doente, mas eles não pensaram Eles nisso. pensaram no seu trabalho, Então, né. assim, É. quando você se mostra presente, quando você faz a sua parte, a coisa acontece, Uhum. sabe. E é claro que depende de quem tá do outro lado também, do homem, né, eu Do digo, Uhum. apoio, né. do convite que veio. Mas, assim, eu só tenho que agradecer. Eu acho que a coisa fluiu por isso, porque quando a gente faz com carinho, com amor, quando a gente se É. dedica, a energia, a coisa Uhum. conspira e a coisa acontece. Então não tem que ter medo, tem que Deixa eu perguntar outra coisa, você falou em relação a ter feito tá fazendo ou já concluiu a pós de cuidado já paliativo? concluí. Concluí ano passado, eu fiz especialização mesmo, foram 2 anos de pós-graduação no Instituto Paliar, em São Paulo. Uhum. Uma vez por mês eu ia a São Paulo, imersão uma vez por mês, né. Foram pouquíssimos encontros online, a pós foi praticamente toda presencial. Foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Eu acho que o cuidados paliativos trouxe para minha vida, o que eu trouxe, o que traz de ganho, Uhum. né, Uhum. para o cuidado de uma forma integral, não só do doente oncológico, né, de qualquer paciente, maravilhoso, porque te faz ver o paciente de forma Uhum. integral, É, aquilo que eu como estava um todo, dizendo, né, né, isso Sim. aí. não só a doença física, não É. só o Uhum. corpo, mas tudo que vem atrás Você dele, né. consegue explicar pra gente um pouco, porque tem muita gente que não sabe o que que é o É. cuidados paliativos, né, é uma área da medicina ainda um pouco incompreendida. Hoje em dia, o cuidados paliativos, ele entra como área de atuação. Não é uma especialização médica, mas eu acho que em breve isso vai mudar. Será, né? Acho que Uhum. sim, né. Eu acho que dentro da faculdade, eu acho que não sei se foi 2022, isso já se tornou obrigatório. Uma legislação Hum. MEC tornando cuidados paliativos obrigatório dentro da formação médica. É claro que as faculdades vão ter um tempinho aí para Uhum, poderem pra se adaptar às se novas adaptar. regras, né, Na faculdade, na Unig já existe, como Sim. né, optativa. como uma matéria É. optativa, mas tem, né. Uhum. E o cuidados médicos básico, todo mundo tem que saber fazer. Sim. Né, a área de atuação para cuidados paliativos, ela vem para um cuidados paliativos mais complexo, né, onde a gente traz uma sintomatologia mais difícil de manejo, uma doença, social, né, uma dor social, espiritual que seja mais difícil de lidar, talvez essa seja para o especialista, né, eu digo Uhum. especialista porque na verdade hoje em dia é a área de atuação, mas Uhum. hoje essa parte mais complexa sim para o paliativista, né. Na verdade, o cuidados paliativos ele é uma abordagem médica, né, que traz, né, a intenção de cuidar do sofrimento, Sim. aliviar esse sofrimento. O sofrimento físico, espiritual, social, emocional, do paciente ou da Da família, família. né, É. Uhum. para você dar mais dignidade de vida para esse paciente. Então independente da causa da doença, se é oncológico ou não, né, porque Uhum. podem ter outras patologias associadas, né, ou únicas, doença cardíaca ou qualquer outra coisa, ou pacientes muito vulneráveis, né, doenças infecciosas também. Uhum. Então, o cuidados paliativos vem para aliviar esse sofrimento de uma forma Interessante, porque eu vi o cuidado integrada. paliativo somente dentro da oncologia. Não, a gente pode insuficiência cardíaca
Hã. avançada, né? É, e você Classe falando isso 4. faz total sentido, O né, porque DPOC, que realmente é você uma esgota doença todo o pulmonar. tratamento, O né, ali de paciente cura, sim, uma e insuficiência você renal segue com crônica dialítica, é, onde o paciente às vezes não tem mais condição de fazer diálise é, e vai Uhum. cair em cuidados paliativos, né. E lembrar que o interessante. paciente tem que ser encaminhado para cuidados paliativos, não é quando ele tem terminalidade de doença. Sim. As pessoas acham que o doente terminal é aquele que tem indicação de cuidados Uhum, paliativos. Não, a gente tem que encaminhar o mais cedo possível, o Uhum. mais precoce possível, porque quando a gente encaminha de forma muito precoce, é quando a sim, a gente consegue qualidade de vida, né. ofertar mais benefício, Sim. é quando você tem mais vantagem, quando você consegue É, trabalhar a dor, né, essa dor toda, essa dor total que a gente fala, que é de todas as dimensões, né, Uhum. de uma forma mais completa. E mais aí você abrangente. e aí você É. traz, como é que alívio, né, de uma Uhum. forma mais É porque precoce. infelizmente a gente vê na prática ele sendo direcionado mais para pacientes Sim, terminais em oncologia principalmente. é, Sim. É o mas que a não. gente mais vê. E ainda tem essa questão do preconceito da família em si, quando você direciona esse paciente para o cuidado paliativo, eles acham que, ah, não querem mais fazer nada e agora vão só fazer esse São os cuidado. jargões, né, aquelas Exato. coisas Ah, não ruins que a tem gente é, não escuta, não não tem tem mais mais o nada que para fazer. fazer, Exatamente, né. não tem mais o Sim. que "Ah, tá fazer, vai para o morrendo", paliativo. E mas aí não é isso, né. tem-se uma visão totalmente equivocada do Na verdade cuidado paliativo na em verdade si. tá faltando educação, né. Sim. Na verdade, assim, é uma coisa que apesar de ter muitos anos que existe cuidado paliativo, Uhum. muitos anos, agora tá se falando mais. Então, assim, É. tem que ter educação médica, das Sim. equipes multi Tanto também, que porque eu não não adianta o sabia em médico relação às saber, mas a outras. enfermeira não saber, a fono É. não saber, o Uhum. nutri não saber. Então cada um fica falando uma coisa, e isso também traz uma confusão danada para o doente e pra família, né. Sim. Exatamente. Então a educação continuada, né, mostrar o benefício do cuidado paliativo, Pois é. isso a gente tem que ir fazendo trabalhinho de formiguinha, tem Uhum. que ir construindo devagar, né. Eu fui fazer cuidados paliativos pelo doente oncológico por uma demanda minha mesmo, né. Eu Sim. ia perguntar Em isso, que por quê? momento Em qual momento que você foi pensou em fazer decidido isso? isso? Quando a gente faz INCA, a gente roda no cuidados paliativos. Uhum. Eu sempre gostei muito, né, eu acho que, essa parte do lado humano, essa coisa sempre me envolveu muito. Apesar de eu gostar muito da técnica cirúrgica, da complexidade cirúrgica, a parte Sim. humana também tem uma coisa muito importante no meu coração. Então, ali eu já gostava muito no INCA, né, quando a gente rodava no Hospital de Vila Isabel, na HC4, que ia fazer visita domiciliar. E aí, com os anos, com o passar dos anos, os meus pacientes que eu operava em consultório ou até mesmo no hospital público, né, a gente vai criando vínculos. Uhum. E no controle, a gente vai seguindo o controle, mas quando o doente começava realmente a apresentar a doença mais avançada, que a gente via que já tinha critério de cuidados paliativos, e a gente aqui, pelo menos na região onde a gente tem hoje, não tem ninguém que faça, assim, né? Ou pouquíssimas pessoas fazem. E aí perdi Ninguém o é muito, mas contato. pouquíssimas pessoas fazem. Uhum. O doente acabava voltando para mim. E eu acabava voltando, eu começava a fazer cuidados paliativos, assim, com um pouquinho que eu tinha da residência de cirurgia oncológica. Então aquilo pra mim falava: "Gente, eu tô fazendo pra ajudar, mas eu não tô fazendo da forma Que tem que ser completa", feita. né. E Uhum. aí eu achei que falei: "Não, eu vou fazer após, e eu vou me especializar pra eu conseguir juntar as 2 coisas, né". Uhum. Assim, eu te confesso que hoje eu não me vejo tratando cuidados paliativos de um paciente com insuficiência cardíaca grau avançado ou um Sim. DPOC avançado, até porque falta um pouco de formação da parte clínica, É. sabe. Mas a parte oncológica, eu me sinto muito à vontade em fazer, Uhum. né, em ajudar, enfim. Acho que isso faz parte do tratamento de forma integral, sabe. Uhum. Então foi aí, foi uma demanda minha mesmo, né, de ver o sofrimento do paciente, de não conseguir ajudar ou de ajudar pouco, né. De poder dar Uhum. continuidade, né, nesse Isso. Sim. processo de tratamento, né, de acompanhamento desse Sim. paciente. Tem alguma relação em relação, assim, "Ah, eu hoje sou cirurgiã, mas daqui a um tempo eu pretendo diminuir esse meu fluxo e aí Uhum. preciso ficar um pouco Eu mais quero os com 2. essa parte". Falei que eu sou Porque gulosa. traz uma qualidade de vida, né, o consultório em Sim. si, esse acompanhamento com o paciente, ele te traz um pouco mais de qualidade de vida. A demanda dos cuidados paliativos, ela é grande. Eu sei. Então, assim, a disponibilidade que você tem que ter também é grande. Uhum, Eu quero muito fazer. Eu falo que eu quero fazer não, eu faço diariamente, até porque eu estou no Uhum. hospital público e a demanda uhum. ali é muito grande. Eu ainda não faço da forma na vida privada, não faço. Mas pretendo em breve sim fazer. Mas também não me vejo deixando de operar. Talvez daqui uns anos eu consiga diminuir um pouco a questão cirúrgica para aumentar um pouquinho mais o paliativo, mas eu não Uhum. Uhum. consigo, deixar de fazer uma coisa para fazer a outra. Eu acho que elas, na minha vida, Se elas se complementa. Sim. complementam, e eu não consigo também não me ver operando, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, assim, Sim. a minha escolha de vida, na verdade. E o cuidados paliativos veio para agregar, Uhum. né, e não para
pra interromper isso, né. Pra Sim. te direcionar para outro Isso. caminho, não. Mas se eu puder, eu quero fazer os 2. Então, a área cirúrgica, ela tem muito esse mito de ter um prazo de validade, né, o cirurgião. Isso é verdade? Como é que é? Então, eu não sei se vocês conheceram o Dr. Fausto, acho que não. O Dr. Não, Fausto era Não. né, Dr. Fausto não é um staff conhecia. ali do Hospital Geral de Nova Iguaçu, que ficou ali durante Uhum. muitos anos. O Dr. Fausto operou até 80 e, sei lá, 85 anos, o Dr. Fausto estava na posse operando. Então, assim, Sim. isso depende muito, né. É claro que o a o corpo físico, né, a gente vai se deteriorando com a Uhum. idade, né, você não vai conseguir talvez Sua fazer uma cirurgia de disponibilidade. 12 horas, de 15 horas que Sim. você Exatamente. fazia antes, né. Você vai ter as suas escolhas, mas dizer que você está impossibilitado de operar porque você Pela idade, pela né. idade, eu acho que não. E dentro da cirurgia, assim, mesmo que você esteja em algum momento impossibilitado de realmente operar, né, cirurgião mesmo, Uhum. ela te dá outras possibilidades, né. Tem a parte da docência, de ensinar, que é maravilhoso, né. Sim. Tem a parte da parte acadêmica, de fazer pesquisas, Científicas, né. né, relacionada a artigos Artigos. científicos. Uhum. Então tem o outro lado que você pode também direcionar, se em Sim. algum momento você achar que Aproveitar já esse link, como é que é o seu dia a dia como cirurgiã oncológica? Além, assim, do centro cirúrgico, como é que é a vida de um cirurgião? então, a Em gente relação tem à a parte demanda. É. Isso. é, eu assim, existem os plantões e os Uhum. sobreavisos e isso cada um vai fazer do que achar que é conveniente para você, na época da vida que você tá. É claro que quando a gente termina a residência médica, a gente dá um tantão de plantão, Uhum, até né. para ganhar a mão, para poder É. operar, para ver Sim. urgência. A gente aprende muito na emergência, então é uma parte da vida que a gente cresce muito, né. Ali a gente Uhum. aprende o que que é técnica, o que que é tática. Nem sempre o paciente chega e a gente consegue fazer o que está descrito no livro, e a gente tem que usar Uhum. de táticas, né, de algumas iluminações que eu falo que são divinas ali na hora que você não sabe o que fazer. Então, Sim. a vida, esse início da vida da cirurgia, você vai ganhando expertise mesmo, você vai Vai ganhando experiência, moldando, vai né. te moldando, É. então é Uhum. importante, eu acho muito importante. Com o passar do tempo, é claro que a carga horária de plantão e de sobreaviso você vai diminuindo e você vai ficar com a parte eletiva. Sim. Aí cabe a você definir o que que você quer para você. Hoje eu tô no hospital público, né, então eu já tô há muitos anos ali no HGMI como cirurgiã. Além disso, eu tenho um consultório privado, né, onde eu faço cirurgia geral e cirurgia oncológica. Eu não faço só oncológica, eu faço geral ainda, né, Uhum. e faço endometriose. Na verdade, a endometriose chegou na minha vida há uns anos atrás, né, porque é uma doença complexa que está envolvendo vários órgãos, então o cirurgião oncológico acaba fazendo também, Sim. porque a gente Que precisa mexer no intestino, a interessante. gente mexe, precisa mexer na bexiga, a gente mexe. Uhum. Endometriose é uma doença Aham. multivisceral, então a gente É. consegue, né, ter junto com a expertise da parte ginecológica que a gente faz na oncogineco, né, Uhum. e você faz o consultório, né, e faz a parte eletiva de cirurgia de convênio, privada, e você vai Sim. escolher um hospital com uma equipe para você marcar e agendar. Então, a minha rotina, eu tenho o consultório, onde eu atendo geral e oncológica, Uhum. o meu consultório. Eu também atendo no Espaço Cuidar Bem, é um espaço que tem aqui em Nova Iguaçu, que é da Uhum. Unimed Nova Iguaçu, porque como eu sou cooperada, então eu atendo lá só os pacientes da Unimed, da parte oncológica, lá é só oncológica mesmo, Que Uhum. né. E aí, além disso, tem a docência, né, tem Sim. a faculdade, né, que eu dou aula para o 7º período, de Uhum. cadeira de cirurgia e para o internato. E aí a gente tenta e aí tem os outros, como é que fala? As outras demandas, né, os filhos, Uhum. quando a gente chega em Sim. casa, o é. marido, a casa, mas devagarzinho a gente é cansativo, é. Uhum. Hoje eu te confesso que de uns anos pra cá eu dei uma diminuída, assim, eu saí do sobreaviso, eu ainda Uhum. até esse ano ainda tinha sobreaviso, dos plantões, então assim, eu não dou mais plantão, eu acabei Sim. abandonando os sobreavisos todos, né, meus filhos estão numa idade que estão me demandando mais, né, e Uhum. aí eu senti a necessidade de estar mais perto, não abrir mão do que eu faço, né, Sim. então eu continuo operando, eu continuo tendo meu consultório particular, continuo ainda no hospital público, sendo Uhum. preceptora de residência médica, Na pós ensinando. você opera lá como geral ou como oncologia? Na verdade Ou a lá não não tem tem uma coisa específica, não, né? lá no hospital, a gente não tem serviço de oncologia, cirurgia É. oncológica. É um hospital que não tem essa demanda que eu digo É, credenciada. Sim. porque a demanda de paciente Sim, tem. mas tem É. muito paciente oncológico. Uhum. Então, Uhum. assim, eu sou cirurgiã geral, contratada como cirurgiã geral, mas a gente opera oncológica. Não. E aparece muito lá na pós. Eu tô sexta-feira no centro cirúrgico e praticamente toda sexta-feira é doente oncológico, então, Uhum. é.
A demanda no hospital público é muito grande. Então, assim, a gente vai, né? Então, assim, eu parei de dar plantão nos finais de semana, eu tento não colocar muita coisa a mais no final de semana, né, Uhum. para poder estar mais com as crianças, mas foi uma opção minha de vida, né? Até uns anos atrás, eu te confesso que minha vida era uma loucura, porque eu dava, trabalhava nos finais de semana, ainda tinha os sobreavisos, Sim. né? Eu larguei o sobreaviso esse ano. É, É uma Mas bastante por adaptação, né? tempo. É. até eu larguei na hora que eu falei: "Não, agora tá bom. Agora acho que deu. Agora eu Sim. vou dar né, ficar um pouquinho mais com eles, porque eles estão me demandando, chegar talvez um pouco mais cedo em casa". Quando eu falo chegar mais cedo em casa, gente, é às 18 horas, 19 horas. Eu não Sim. tô chegando 1 da 3 tarde. horas da É, tarde. né, e Mas alguns também dias são 11 horas da noite. não, então, alguns dias da semana eu ainda chego muito tarde. Uhum. Dia de cirurgia, né, quando eu tô no centro cirúrgico. Cirurgia tem hora pra começar, Mas 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 não 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 tem 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 hora hora pra pra acabar. acabar, né? Então a gente nunca uma sabe. caixinha de surpresa, né, abriu ali. É, o horário. E no consultório também. No consultório também eu fico até muito tarde. Eu sei que é Sim. um hábito ruim, mas como eu faço poucos dias, eu acabo concentrando tudo num dia, Uhum. e aí eu acabo ficando até muito tarde no consultório. Então são 2 dias da semana eu chego bem tarde em casa. São estratégias, né, pra É, poder. Viver um exatamente, pra pouco poder melhor, trazer mais É. qualidade de vida. sim. Docência, você tá como preceptora lá no HGNI, pra parte de residência. Eu E sou como nossa professora lá na Unig, eu sou 7º professora, período de 7º cirurgia, da período, cadeira de cirurgia. isso, e preceptora do internato. Ah, Do Do da internato. interna residência e também? da residência. Da residência já dos Uhum. especialistas, quem Sim. tá fazendo cirurgia geral. Legal. Então, tô na preceptoria da residência, Uhum. né. E do E do internato? internato, que aí passa lá o nono, décimo, décimo Aham. primeiro, Sim. 12º, e no 7º Ano período que vem eu vou como internar. curso básico, como o ciclo básico lá Aham. ainda no 7º período. Em relação a esse ambiente de docência, de aprendizado, eh, qual a tua visão em relação a melhorias? Assim, não digo em melhorias estruturais que não cabe a Sim, você mexer, mas o que você poderia fazer para trazer mais benefício para os alunos, mais aproveitamento? Porque eu digo assim, trazendo para a parte de internato, né? A gente roda pouco em cirurgia de prática, porque são muitos alunos para quantidade de cirurgia que a gente pode entrar. Mas tem a parte cirúrgica clínica lá, de você rodar, olhar os Eu pacientes acho que vão que operar. Você teria uma proposta, assim, de melhoria em relação a isso da docência, de aproveitamento desses alunos lá? então, assim, eu acho que dentro da cirurgia, o foco para o acadêmico em si, entrar no ambiente cirúrgico, conhecer o centro cirúrgico, é maravilhoso, eu acho que tem que uhum. entrar, acho que tem que conhecer, conhecer um pouco do instrumental e tal. Uhum. Mas eu acho que o mais importante para quem está rodando dentro da cirurgia não é saber a técnica. Eu É falo que identificar a técnica, gente, necessidade, né. cirúrgica, qualquer pessoa vai aprender, Sim. né? Se você fizer aquela coisa 10 vezes, até um leigo, você colocar ele para fazer 10 vezes ele vai saber fazer. Uhum. Mas mais que isso, né, é você ter o feeling de saber, você tá numa emergência, até como clínico, olhar para aquela barriga, examinar, colocar a mão naquele paciente, né? E saber que aquele paciente pode ser cirúrgico, para pedir uma avaliação para o cirurgião. Né, e ter a capacidade de fazer diagnóstico, é isso que eu falo sempre, assim, a sua capacidade de fazer diagnósticos diferenciais, Sim. né. Então, assim, a clínica cirúrgica mesmo, É. né, não a técnica, porque a técnica, se for essa a sua vontade, você vai passar pela residência, E lá vai você vai aprender. aprender, É. você vai ter a Sim. vida inteira para treinar, né, para poder fazer isso tudo. Mas saber Para quem quando quer, indicar, legal né. mas eu Saber acho quando que indicar, para né. quem tá rodando ali no internato, é muito Uhum. mais importante agora, neste momento, ter esse conhecimento, sabe, de você olhar uma barriga e falar: "Ó, essa barriga É cirúrgico? esse abdômen é cirúrgico", Sim. né, você olhar e falar: "Ó, tem uma irritação peritoneal franca", Uhum. sabe, tem algumas Uhum. coisas que isso você só vai aprender à medida que você examina. É. Sim. Então, a Toca o parte do paciente. internato, o que eu acho que é importantíssimo é você estar presente, é examinar, é colocar a mão no Uhum. paciente, olhar o maior número possível de exame. A palavra já diz, internato. É. Sim. Eu É ia para te estar perguntar imerso isso. ali, é para estar ali É dentro, o é nosso estágio, né, prática, a nossa é para ver prática ali. tudo, é para É. ver exame, é para olhar no com a radiologia, Saber para ver exame de interpretar os sangue, exames. conversar com o É. paciente, examinar, discutir o caso. Uhum. É isso, na verdade, o internato. E eu sinto falta hoje em dia um pouco disso, porque hoje em dia as coisas estão, de uma forma geral, não posso generalizar, Sim. Uhum. mas assim, as pessoas estão, não sei se a palavra, talvez eu vou estar sendo injusta, mas descompromissadas, Sim. sabe, assim, tá faltando um pouco da vontade Do do acadêmico. acadêmico de querer fazer, Eu ia te perguntar, né. como é que tem Isso que é ser o verdade. perfil do acadêmico que te chama atenção? Digamos assim, como é que o acadêmico deveria se portar para Quem poder. tem fome,
Sabe quem tem fome? Sim. Que fica, o que é isso? O que é? Nananã. Interesse, Isso me estimula, sabe? Isso me dá mais vontade de ensinar, me dá mais vontade de pegar na mão. Vem cá pra você ver isso. Vamos conhecer. Olha que coisa esquisita. Olha, é muito estranho, muito diferente esse caso. É, Olha esse exame, você nunca mais vai ver igual. Entendeu? Mas a grande maioria dos acadêmicos hoje em dia não não mostra são esse assim. interesse, né? Infelizmente, essa rede digital, que é maravilhosa, né? Que Uhum. traz pra gente a oportunidade de estar aqui hoje fazendo esse podcast, né? E de outras tantas coisas, né? Sim. De acesso à informação de uma forma super rápida, de conhecimento, ela também traz um outro lado que é ruim. Então, assim, eu vejo muito acadêmico hoje no hospital o tempo inteiro no telefone, Uhum. querendo fazer foto, fazer post do hospital e tal, mas na verdade não tá ali com o intuito de aprender, de se Sim. dedicar. Pode ter tudo isso, né? Você pode fazer isso também. Não é Uhum. que eu seja o contrário, não é isso. Mas tá faltando a parte da vontade de aprender, sabe? Sim. Eu falo que é meio utopia, é meio ideológico o negócio, mas eu fui uma acadêmica muito faminta, assim. Eu queria saber tudo, eu queria aprender tudo. Se deixasse, eu queria ficar no hospital o dia inteiro, eu não queria ir embora. Morar no hospital, Isso, eu né? queria fazer todos os procedimentos. Se a enfermagem fosse passar uma sonda, eu queria sondar. Se fosse puncionar uma veia, eu queria puncionar. Se fosse fazer um curativo, eu queria ver como é que fazia. Hoje em dia Proatividade tá é faltando, muito né? pouca. É. Uhum. A gente vê isso, mas assim, minoria, sabe? Eu acho que eu conto quais são aqueles que estão ali com essa vontade, sabe? Que você vê que tá ali por amor mesmo, que é o que Uhum. sonha, que é o que quer, que é o que almeja. Tem muita gente que tá ali meio que cumprindo tabela. Sim. E eu falo que assim, o internato passa, a faculdade em si passa muito Muito rápido, né? rápido. 6 anos parece uma vida enorme, 6 anos, mas quando acaba a faculdade, alguém bate a varinha na sua cabeça e fala: agora você é médico, se vira. A responsabilidade é sua, o carimbo tá exatamente. aqui, e a partir de agora é com você. E eu te confesso, a gente não tá preparado. A gente não tava. Quando chegou a minha vez também, eu não me sentia preparada. Apesar de ter, assim, ficado imersa, eu comecei a acompanhar, acho que desde o quinto, sexto período do hospital. Mesmo assim, por mais prática que eu tivesse, por mais que eu tenha corrido atrás, quando chega a sua vez, você É vai se sentir diferente, né? seguro. É, porque a responsabilidade agora é sua, né? E a vida, né? É, e é Uhum. uma vida. E a Não vida. dá pra você Então, passar ali um leak paper e apagar o teu erro. então Você tá lidando assim, com é vidas. esse compromisso e essa responsabilidade que eu sinto falta hoje, sabe? Eu não sei o que eu posso fazer pra mudar. Sim. Eu acho que assim, quando alguém desperta, quando eu percebo que tem alguém que. Aí eu estimulo pra Sim. pessoa, né? Mas Mas, tem que partir do aluno mas também. tem muita coisa que, por mais que você estimule, o aluno. Sim. Não se Como é mostra que interessado, né? E como é que a docência apareceu na sua vida? Além da formação como cirurgião. Olha, eu vou te contar que eu dou aula desde quando eu era acadêmica. Nossa. Na faculdade, eu já começava a dar aula particular para os alunos, assim, para os alunos, para os colegas. É. Então, assim, nos períodos, minha mãe tinha uma situação financeira muito apertada, era muito difícil para ela conseguir pagar a faculdade. Uhum. Então, na época, a faculdade, graças a Deus, tinha bolsa para quem fazia monitoria. Então, eu fiz monitoria a faculdade inteira para conseguir a bolsa, era 25% de bolsa. Sim. Eu não tinha programa de governo, nada disso, não consegui na época. Então, o que eu me agarrava nisso, ao 25% de bolsa que eu tinha, que já me dava um desconto bom de 25%, e eu começava a fazer. Eu comecei muito cedo a dar aula particular dentro da faculdade, para aluno, para colega, cobrava valores pequenos, mas cobrava, entendeu? Eu ajudava a fazer trabalho. Com isso, fui ajudando a minha mãe da maneira que eu somando a podia e renda. fui, desde aquela época, me interessando para a questão da docência. Então, assim, quando eu terminei, eu fiquei com muita vontade de ingressar. E aí recebi o convite da faculdade. Eu terminei em 2007, terminei a residência da oncológica em 2013. Quando eu terminei a residência da oncológica, eu recebi o convite da faculdade para voltar para dar aula de cirurgia. Foi quando eu ingressei. Então, eu tô na Unig dando aula desde 2013. Uhum. 12 anos. É, já tem Bastante. bastante tempo. Passa muito rápido. Sim. Mas sempre gostei, assim. Eu digo que talvez essa questão da faculdade, né, de eu ter começado. Você fez mestrado, né? Fiz mestrado na Na Unirio. Unirio. Fiz mestrado, mas aí eu fiz mestrado depois Uhum. já da residência da oncológica, Você já tinha já lá como filho. docente, aí você fez o teu mestrado. Sim, já era docente. Eu fiz Uhum. foi 2020, 21, não, 20. É Foi mais bem na época da recente. pandemia que eu terminei o mestrado. Porque aí vieram os filhos. Você Sim. foi protelando um 13. pouco, né? Aí o mestrado é uma coisa Foi que ficando também mais te pra consome, frente, mais a muita cirurgia, dedicação, né? mais a faculdade, mais nanã, né? Aí eu ainda É. peguei o mestrado, eu te confesso que foi sofrido, mas consegui Sim. terminar.
Vamos ver se eu animo doutorado. Não sei. Acho que não. Não, Agora, neste momento. Mais pra frente, fica pros planos futuros. Aí depois ainda fiz Fundação FGV. Eu fiz gestão empresarial com ênfase em saúde. Uhum. Fiz 2 anos de pós-graduação nessa área de gestão, para ter uma noção. Como é que foi essa experiência? É ótimo, porque a gente não tem na eu ia faculdade. falar isso agora, a gente não tem isso na É faculdade. Então, tão assim, exigido e a gente não... E hoje em dia a gente É. vê muito que o médico ele tem que ser empresário, né? Uhum. Do seu negócio. Exatamente. Sim, você tem que, Ele você tem que ter essa visão percepção. do teu negócio, senão não vai dar certo. Não, aí você tem que gerir seu consultório. Exatamente. E mesmo que não seja consultório, né? Você tem que gerir os seus recursos, o seu Sim. dinheiro, né? Pensando no exatamente. futuro, Até porque pensando... agora todo o trabalho é CNPJ, né? Não, e essa parte da gestão também médica é muito legal, muito interessante, sabe? Uhum. Eu acho que eu não tenho perfil, assim, para estar inserida mesmo nesse ambiente de gestão, Sim. né? Mas assim, mas é muito interessante. É uma área também que vem crescendo muito, que é muito legal. Então, como falta isso na faculdade, eu acabei buscando Sim. para complementar, para eu ter mais discernimento, para eu entender um tantão de coisa que antes eu não entendia, sabe? E o De como é que conhecimento é seu agora, né? Gente, conhecimento só agrega, né? É. A gente nunca perde. Não perde. Aprender, Ninguém tira de você o estudar, conhecimento. É o que eu falo, por exemplo, até hoje, às vezes eu tô rodando na cirurgia lá, alguém me pede um parecer, ou um clínico, e eles começam a falar de uma doença. Eu me interesso pela clínica até hoje. Eu adoro clínica médica, não é porque eu sou cirurgiã que eu não vou gostar. Antes de ser cirurgiã, a gente tem que ser clínica. Pelo menos clínica geral básica, não especialista, mas aquilo a gente tem que saber. Então, eu tô sempre discutindo caso, tô sempre querendo aprender. Ai, não conheço, me ensina, como é que é? Você vai falar com um cardiologista? Como é que é isso? São coisas mais específicas. Não, eu quero né? aprender, eu tô perguntando porque eu quero aprender. Então, assim, o conhecimento agregado é maravilhoso, né? Em algum momento da sua vida, você vai falar, já vi isso em algum lugar. Peraí, Sim. eu escutei isso, né? Tô reconhecendo, né? E você acha que Isso não é estranho. Uhum. E você acha que não, em alguns momentos é o que te salva, é o que te ajuda. Sim. Falar, opa, tem um negócio assim, eu não sei muito bem, eu vou perguntar pra alguém que sabe, mas eu acho que tem alguma coisa que pode ser isso. Já levanta. Né? Então é um conjunto. Tem que. E puxando agora o assunto de rede social. Você não é muito de rede social, né? Fez o Eu curso confesso. após de gestão. Mas agora tem que fazer um de rede social. Tem que fazer de rede social Tem que pra aprender. poder ali, ó, agregar. Não usa muito. Pouquíssimo. Eu tenho um Instagram pessoal que é aberto, na verdade, que eu não posto praticamente nada, pra te falar a verdade. Posto pouquíssima coisa, né? Posta mesmo. Muito Que pouco. agora com a tua entrevista a gente foi lá dar uma olhada, posta pouquíssimo. Não, ajudou eu não muito a gente movimento. na pesquisa. E você não sente movimento. uma pressão Sim, dos médicos de movimentar. hoje? Dos médicos, não, sinto dos pacientes, você acredita? Inúmeras vezes no consultório. Doutora Carol, eu preciso do Instagram da senhora. Instagram da senhora. Eu falei, mas. Não tem. Não, eu até tenho Instagram, mas é porque eu não uso. Mas a senhora tem que fazer, então contratar alguém, a senhora tem que ter. Todo mundo pergunta, todo mundo pede, todo mundo. Aí eu falo, gente, eu vou fazer, mas tô só enrolando, né? Só Mas a gente enrolando. vê muito médico aí, médico de Instagram, né? O que você pensa sobre isso? Porque eles dão o diagnóstico e o tratamento. Muitos pacientes deixam de ir ao consultório porque já se trata com esses médicos de Instagram, né? É complicado, né? Eu acho que tudo que é em excesso é muito ruim, né? É 8 e 80, né? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio. Acho que na vida tudo é equilíbrio, né? Hoje em dia, falar que faz parte do mundo, faz parte da realidade, faz parte de tudo. Eu acho que eu que tô Sim. defasada e atrasada. A culpa é minha, na verdade, de estar tão atrasada a esse ponto. Eu não julgo quem tenha, mas tem que ter discernimento para algumas coisas, né? Eu acho que nem tudo a gente vai conseguir resolver na rede social. E nem Sim. tudo tem que ser exposto na rede social. Exato. A ética médica ainda prevalece, Nossa, né? a ética, né? Eu acho que isso é Exatamente. fundamental. Então, assim, muitas coisas eu não concordo. Eu te confesso que eu não sou uma pessoa que também. Talvez seja por isso até que eu não tenho Instagram. Porque eu não sou aquela pessoa também que viajo muito na rede social. Então, talvez isso ainda não tenha me despertado tanto. Apesar de eu saber que é super importante, né? Mas quando eu passo por lá, algumas coisas que eu vejo são tão doídas e sofridas, né? tão Desmotiva, desmotivadoras, né? Mas tem muita gente séria, sabe? Tem, Também. bastante. Tem muita coisa legal, assim. O difícil é filtrar. informativo, O difícil é pro realmente. leigo entender e filtrar. O que é sério e o que É não porque a é. gente vê no consultório o paciente já chegando com o diagnóstico do Google, né? Ah, sim. Hoje em IA, dia, gente. é. IA. Google. O IA trata Google. já. Sim. O Google já dava o diagnóstico, agora você tem o tratamento. E o que eu aí, fico quando você triste. tem essas redes sociais que o profissional tá ali e meio que explana sobre tudo,
o paciente já junta o diagnóstico, pega as Essas informações opiniões, né? e já chega com o tratamento. Diagnóstico e tratamento. O que eu fico triste, assim, é que além de paciente, hoje em dia o que a gente tem muito é médico, é aluno, é profissional buscando a IA. Eu não sou contra buscar a IA. Uhum. Eu acho que a IA, o problema é que a IA tem que agregar Sim. e não Não construir. substituir. É. É, A gente constrói e a IA agrega, né? Você Uhum. pede ajuda, Isso tal, para fazer um mesmo. discurso, para formular alguma coisa, beleza, ok, Sim. né? Para facilitar É. a formulação de alguma aula, alguma coisa pertinente. Uhum. Mas o conteúdo é você que tem que fornecer, né. Sim. Então, assim, construir não, agregar eu acho que é legal. E aí Uhum. isso me dá um pouco de medo, sabe. Porque hoje o que eu tenho visto, eu tenho que ficar de olho nos meus filhos. Porque se É. deixar trabalho de escola é tudo IA. Uhum. A gente Não tem que tem ficar mais isso do livro, monitorando, Fica né? acomodado, fica né. preguiçoso Então pra você tem que pensar. É. Não fica instigado, né, gente, pra livro, eu sou procurar. aquela que ama livro, sabe, de você abrir o livro-texto. Uhum. E hoje o livro-texto, na grande maioria das vezes, não é livro-texto, né. Porque tá, na verdade, você tem tudo isso digital. É. Sim. Não tem papel mais, mas Isso eu é gosto do verdade. papel, Eu gosto adoro do papel papel, também. adoro olhar o livro, Eu sabe, eu gosto. sou aquela que podem me xingar, mas eu grifo o livro, rabisco o livro, Aham. entendeu, eu Eu adoro. prefiro o papel. Mas é outra realidade, né. Sim. Na minha época, gente, telefone celular, eu lembro na minha adolescência, era um luxo, eram pouquíssimas pessoas Essa é que minha época tinham, né. também. Então assim, da minha época também, tá integrando a sua. Então assim, mudou muita coisa, né, e a gente Sim. tem que se É. adaptar. Sim, então, essa questão da rede social, eu preciso me adaptar. Eu preciso melhorar. Eu falei que é uma promessa para o ano que vem. Uhum. Esse ano já foi, né? Não, esse ano Sim. já Já é era, Natal né? quase. É. É isso, já é Natal, né? Já tem até decoração em É, alguns lugares. Meu exatamente. Deus. Estamos em Não vai rolar setembro, uma rede mas social esse ano. Eu queria aproveitar para perguntar também, você falou um pouco do futuro da IA. Qual a sua perspectiva do futuro do mercado médico, também da formação médica? É porque as pessoas falam muito, a medicina está É. saturada. a medicina está saturada de muita gente que entrou para completar um buraco, sabe como é que é? Mas assim, a Uhum. sensação que eu tenho é essa, né? Medicina tem muito médico? Tem. Mas tem muito médico de excelência? Tem muita gente que se Sim. dedica? Tem muita Não, gente que é. estuda? O difícil é a gente ter esse discernimento de conseguir encontrar. Pro Uhum. leigo, então, fica mais difícil ainda. É. Mas eu não acho que tá assim, eu não acho que saturada a esse ponto, né. Eu Sim. acho que quando a gente tô falando pra gente profissional. Uhum. Tem muito médico? Tem. Tá saturado, eu acho que tinha que ter menos vaga de medicina, acho. Hoje tem Uhum. faculdade de medicina, se a gente for Muitas, parar né? pra pensar aqui na Baixada, quantos estudantes de medicina formam por semestre, é uma loucura. Uhum. Aonde vai colocar, né, ambiente de trabalho pra todo mundo se alocar, É. realmente nesse ponto eu acho que tá saturado. Mas quando a gente olha pra gente, eu acho que quando a gente se dedica, quando a gente se Uhum. destaca, o mercado acontece. Sim. Então, o diferencial é esse, né? Eu olhar para aquele acadêmico que tá ali, que não busca aprender, que vai ser Uhum. mais um, que vai cair, sabe, no rio, Sim. naquele fluxo que segue, sabe? Segue, vai todo mundo naquele Uhum. bolo. E vai ser diferente daquele que realmente se dedicou, daquele realmente que aprendeu, né? Que Buscou. buscou, estudou, que tá fazendo o que ama, que tá ali por Sim. amor, porque é seu lugar. Porque, assim, se você me perguntar, se você não fizesse medicina hoje, se você tivesse que escolher outra profissão, o que você faria? Não tem essa Eu não resposta. consigo te dizer, Uhum. sinceramente. Se eu não pudesse operar, eu ia ter que escolher alguma outra coisa dentro da medicina, mas eu não consigo me ver fora dela, desvincular, né. Sim. Voltando lá no comecinho de quando a gente começou o podcast, eu sou a Carol, eu sou médica, eu sou mãe, eu sou Uhum. filha, eu sou mulher, eu sou irmã. Eu não consigo separar as coisas, porque a medicina faz parte da minha vida, tá É. integrada. Sim. Eu acho que quando a pessoa leva isso para sua vida, a coisa flui, né. Então, você se dedicando, você vai se destacar. O Uhum. mercado vai aparecer, vai acontecer. Sim. Só depende de você. Quais áreas que você acha que tá em destaque? Numa área cirúrgica, assim? Então, assim, hoje em dia, São várias, né? porque assim, a parte cirúrgica, né, a geral básica, como geral básica, né. E aí Uhum. depois quando você vai para a área cirúrgica de uma forma você tem a cirurgia vascular, que é maneiríssima também, tem muita meu marido é cirurgião vascular, então Uhum. É. eu acabei vivenciando um pouco desse mundo, é muito legal, né. Tem muita coisa legal, Uhum. tem muita área de atuação ali dentro que você pode fazer, eu digo, a parte clínica, a parte venosa, a parte arterial, a parte de Doppler, enfim. Tem a parte urológica, eu digo, né, tem os urologistas, então você Uhum. pode fazer urologia feminina, você pode ir para o lado da masculina, você pode ir pra tem, né, tem um caminho enorme ali hoje em dia tem a parte videolaparoscópica, tem a robótica dentro da Uhum. Sim, é cirurgia, verdade. É. né.
Tem proctologia. Então, assim, a coloproctologia, né, que é outra área da cirurgia. Tem a gastrointestinal, Uhum. né, a parte quem faz muita cirurgia bariátrica, talvez essa eu acho que daqui uns anos vai começar Diminuir, a né? diminuir. Chegou o monte de É. tá chegando umas As coisas ferramentas, aí que eu sim. tô achando que essa coisa aí vai começar não, eu tô brincando, acho que tem Ainda tem mercado. mercado. Uhum. Então, assim, vai depender muito do que a pessoa quer, Tem a assim. cirurgia plástica, né, que só Tem a cirurgia cresce. plástica para que essa realmente é um boom, né, parte Uhum. estética, parte é, mas tem a parte também que é muito legal, que é reconstrutora, dentro Sim. da cirurgia plástica, né, então que é muito maneiro. E que a gente trabalha até em conjunto com alguns cirurgiões plásticos, né, para fazer reconstrução de Uhum. mama, para rodar retalho numa cirurgia complexa, Sim. um enxerto, algumas É, coisas assim que queimado, estão né. queimados, né, Uhum. cirurgias extensas. Cirurgião de cabeça e pescoço que faz aquelas ressecções enormes, depois o cirurgião plástico vem para reconstruir o nariz, sabe. Sim. Então, tem Nossa, essa parte que é muito perfeito. legal também, além da estética, né, eu tô dizendo. Uhum. Então, isso eu acho que vai muito de cada um, do que você quer, do que você gosta, do que você almeja. Eu acho que tem para Tem eu não espaço. consigo dizer qual que tá em destaque, porque tem Aham. para todos, né. O Sim. destaque vai depender de você, Do Uhum. teu do que ser você vai profissional, fazer. é. E agora que a gente rodou um pouco nas outras especialidades cirúrgicas, eu queria voltar um pouquinho mais para oncológica, né? Eu tive aula com você e você falou da peculiaridade da cirurgia oncológica. A gente tem que ter um cuidado maior. E os pacientes também, que a gente já conversou aqui um pouco, tem toda a sua peculiaridade. Sim. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Assim, como é que é? Qual é a diferença que a área oncológica traz? É uma especialidade inteira, assim, né. Uhum. A cirurgia oncológica, por incrível que pareça, também é uma especialidade nova. Cirurgia Sim. oncológica até 2017, se eu não me engano, posso estar falando bobeira, mas eu acho que até 2017 era área de atuação, não era especialidade médica. Então ela Uhum. começou a ser especialidade médica a partir de 2017. Então hoje a gente tem até o dia do cirurgião oncológico, Uhum. É. né, que antigamente não existia. Por quê? Porque começou a ser uma especialidade nova. Ela, por ser assim, eu nem consigo entender como não era antes, né, uma Uhum. especialidade, porque tem todo um manejo diferenciado, né. A gente olha o doente, a gente tem uma doença muito específica, que é o câncer. Tem toda uma biologia tumoral para aprender, ainda mais hoje em dia com os avanços da medicina, Uhum. a parte da imunoterapia, né, da terapia de célula-alvo, tem se tornado cada vez mais específico. Então, é uma área emergente, eu acho. Uhum. Uma área que tá crescendo Crescendo muito. absurdamente, não só a É. cirurgia oncológica, como a parte da oncologia clínica, por Sim. conta das medicações Uhum. que As estão opções de chegando, tratamento, da é. área Uhum. farmacêutica, da indústria, que está crescendo muito, né, em relação a isso, para tratar. Mas tem todo um diferencial. A gente tem um manejo com o tumor diferente, um Uhum. manejo com as vias de disseminação, que hoje em dia, eu acho que dentro das subespecialidades que eu digo, né, da cirurgia geral, da cirurgia gastrointestinal, da Uhum. proctologia, eles também tratam câncer de cólon, eles também tratam câncer gástrico, por exemplo. Hoje em dia isso está mais inserido. Sim. Acaba que eles também têm ali os conceitos básicos envolvidos da cirurgia oncológica. Mas até um tempo atrás, ninguém se preocupava muito com isso. Quem se preocupava era o cirurgião oncológico, Uhum. principalmente, né? Uhum. Fazer uma linfodenectomia quando tem indicação realmente regrada, fazer dar margens de seguranças, Uhum. aquelas técnicas, né, da gente conseguir ligar o pedículo vascular né, primeiro antes de manejar a peça, ter cuidado com a fratura tumoral. São coisas que estão muito mais inseridas num ambiente oncológico dentro da cirurgia oncológica do Uhum. que nas outras especialidades, né. Não que eles não saibam fazer, não é isso, né, mas a gente é preparado, a gente faz isso 3 anos, a gente fica ali naquele Uhum. dia a dia só tratando o doente oncológico, né, só tendo essa visão. Então é claro que tem uma diferença, né. E principalmente com esse manejo do doente oncológico. Uhum. Eu digo que o talvez o desafio da cirurgia oncológica é você conseguir juntar a técnica, a complexidade toda da cirurgia, Uhum. né, com esse outro lado humano, né, Sim. da conversa, né, da empatia, Uhum. né, de você conseguir trazer, acolher, de confortar, de ter compaixão e ao mesmo tempo ser clara, ser firme no tratamento, Sim. né, não esconder, falar a verdade, mas também dentro da expectativa do que o paciente deseja saber. Tem Uhum. paciente que quer saber tudo, tem paciente que não quer saber nada. Sim. Então esse tato, às vezes, sabe, essa questão da notícia difícil, de como abordar, de como falar, faz parte da Você é formação do preparado cirurgião para isso, oncológico, né. Você tem todo entendeu. um Você chegar preparo. para um paciente e falar: "Olha só, sua doença é essa e essa, pela medicina você tem 6 meses de vida", Uhum. sabe, isso
Como é que é Não é desse jeito, emocionalmente sabe? É. o cirurgião oncológico lidar com essa questão da má notícia, né? Como é que é pra você? Olha, não é fácil, vou dizer, né. Depende muito da relação que você tem com o paciente e não dá para dizer que a gente não se envolve. Na grande maioria, a gente consegue ter aquela relação estabelecida, né. Uhum. Eu digo que empatia é ótimo, mas compaixão é melhor. Quando a gente tem compaixão, a gente não sente a dor, né. Que a empatia, quando a gente se espelha muito, a gente acaba sentindo Sim. a dor também. E se a gente for sentir a dor de todo De todo mundo, mundo. Não tem como né. aguentar, né? Mas independente disso, é um trabalho que você também cresce com o dia a dia, que você vai Uhum. aprendendo. Eu já me coloquei em algumas situações que algumas perguntas te fazem. Eu já vivi algumas situações que eu não sabia o que dizer, que eu não sabia o que responder. E quando você não sabe, fica calado mesmo, porque você vai dizer o quê? Uhum. Melhor do que falar, né? Você já com um paciente terminal na sua frente, virar e falar, não, fica tranquilo, tudo vai dar certo. É. O Sim. que que vai dar certo? Né? Então, assim, é melhor não falar nada, né? Uhum. Seja ouvidos. Ser ouvido e escutar, em alguns momentos, é Melhor do que falar. infinitamente melhor. É. Sim. Você vai de repente é isso que o paciente está precisando, né, falar e você escutar, Uhum. da dor, do sofrimento. O que você pode fazer é dizer: "Eu tô aqui", Sim. é validar, eu sei que tá difícil, tá complicado, mas eu tô aqui do seu lado, vamos Sim. junto, né. Não tem como você virar e falar assim: "Não, vai dar tudo certo", Uhum. É. né. Vai dar tudo certo pra quem, né? O que que vai dar certo, na verdade, né? Quais são as expectativas suas e Sim. quais são as E a expectativas do dele paciente, né? O Teve que alguma que é história que mais te marcou nessa Ah, teve. trajetória? Teve uma história que foi sofrida demais, foi doída. Eu estava no INCA ainda como residente, e eu nunca gostei muito da parte torácica, te confesso, né, da Uhum. parte da cirurgia torácica. Tanto que existe uma especialidade específica da cirurgia da torácica, cirurgia né, então faz torácica. geral e depois vai fazer tórax, né. É. Uhum. Mas quando a gente tá no INCA, a gente roda no tórax, a gente é obrigada a rodar. Não é Hum. um rodízio grande, muito extenso, acho que a gente fica 3 meses na cirurgia torácica. Uhum. É bom para aprender, acho que é ótimo, tem que passar. Mas, a gente quando a gente lá na parte do INCA, a cirurgia pediátrica oncológica que aborda as crianças. Eu tenho uma relação muito complicada com crianças, assim, de afeto. No começo da vida, eu achei que fosse cirurgia pediátrica, cirurgião pediátrica. Uhum. Eu fui fazer estágio no Miguel Couto, fiquei 6 meses na emergência pediátrica para poder e ali eu descobri que absolutamente, Não é. jamais eu faria cirurgia pediátrica, porque Sim. criança chorava, eu queria chorar, a mãe chorava, eu queria chorar, então eu vi que não era meu Sim. ambiente, não era para mim aquilo ali. Só que o tórax, lá no INCA, ele faz a parte torácica, que a cirurgia pediátrica naquele momento não naquela época, não sei se hoje faz, mas na minha época não fazia. Uhum. Então, assim, a metastasectomia que a gente tinha que fazer pelos sarcomas torácicos era o tórax que fazia, drenar tórax, puncionar, fazer toracocentese, tudo era cirurgia oncológica e, consequentemente, os residentes rodavam, a gente estava envolvido e inserido, né. Sim. Então, chegou uma menina de E pegava pediatria. aí a gente era obrigada a ir pra ver pediatria. Então aquilo Que abrangia já me tudo, consumia, né. eu já ia dura, sabe. Eu falava Sim. tinha um menino que rodava comigo que era meu R+, que era uma pessoa maravilhosa, o Rodrigo, falava: "Rodrigo, eu não tenho estrutura, Rodrigo, você fica comigo porque eu não aguento". Uhum. Mas tinha que ir, eu ia, eu falei: "Não, eu tenho que parar com essa barreira". E o dia que eu né, eu tenho que ir, Sim. eu ia. E aí tinha uma menina que ela veio transferida do Hospital Souza Aguiar com rabdomiosarcoma, era um tumor gigantesco que pegava abdômen e tórax, e ela Uhum. fazia derrame pleural volumoso, tinha que estar sempre puncionando. E ela devia ter seus 7, 8 anos. Não. E aí eu ia puncionar sempre aquele tórax daquela pequenininha. E ela falava comigo: "Hoje eu não quero, hoje eu quero, hoje eu não quero, Uhum. hoje eu quero". Foram várias vezes, eu respeitava, não ia amarrar a menina e drenar, ela sentia ela percebia quando ela estava Ela estava muito ruim, mais ela deixava. displêmica. Até que Uhum. chegou uma hora que a gente acabou colocando um dreninho mesmo pra não ficar toda hora funcionando, né. Uhum. Mas num certo momento, eu acabei criando vínculo com ela, porque eu estava sempre indo vê-la, visitar, e aí funcionava e, né, e ela já perguntava: "Cadê a doutora Carol? A doutora Carol não vem Sim. hoje?" A enfermeira da pediatria já me ligava: "Você não vem hoje? Ela tá perguntando por você". Aí antes de eu ir Uhum. embora eu passava lá. Então eu acabei criando vínculo, sabe. Acho que talvez tenha sido esse o meu enfim, ou não, não sei. Eu sei que em um momento eu fui puncionar o tórax e ela falou a mãe estava sempre presente, a mãe tinha um filho pequeno que ficava em casa, mas ela super presente com essa menina. Uhum. E aí naquele dia ela falou assim: "Eu quero que a mamãe saia". E a mamãe sempre ficava, a mãe sempre ficava. Eu falei: "Mas por que você quer que a mãe não, deixa, eu não quero falar o nome, mas deixa a mãe, fica". Uhum. Sim. "Não, eu não quero, eu quero que a mamãe saia, eu quero que a mamãe". Eu falei: "Mãe, deixa eu ficar com ela, né, às vezes ela quer conversar, deixa eu".
aguarda um pouquinho, eu já chamo a senhora. Ela respeitou e saiu. E aí, quando a mãe saiu, ela virou e falou assim: doutora Carol, eu não aguento ver minha mãe chorar mais. Ela chora, ela esconde de mim, mas ela chora todos os dias. Eu falei, aí eu conversei, falei, mas é porque ela gosta muito de você, ela tá vendo que você Uhum. tá com dor, e aí ela fica triste também, e você pode chorar com ela, você pode conversar com ela e tal. Aí ela virou e falou assim pra mim, mas vai demorar muito pra Papai do Céu me levar? Nossa. Ali, então assim, esse fato mudou a forma de você pensar, assim, de eu imaginar, e eu não tinha palavras pra dizer pra ela. Foi um misto de, sabe, me pegou totalmente desprevenida. Estava no começo da minha formação. Não sei se hoje eu teria, Esse né, Sim. pela posicionamento, né. situação. Aham. Talvez eu acho que sim, um pouco melhor, talvez, né. Eu não sabia o que responder, eu não sabia o que falar. Então, assim, ela me marcou muito, muito mesmo. Foi, logo depois ela faleceu, enfim, né, mas até Uhum. hoje eu tenho o rostinho dela aqui comigo. E eu te confesso que ainda hoje, em alguns momentos Você da se minha vida, emociona. eu me emociono e eu faço as minhas orações para ela, né, enfim, já tem muitos anos isso, né. Então, algumas coisas aconteceram, né, assim como essa, teve outras histórias que vão Uhum. marcando a gente, né, e que vão ensinando, porque ensinam É. muito, sabe. Sim. Você Acho que começa a a ver experiência você com a experiência você sofre menos, né, quando você vive menos a dor. olha, É tipo assim, você vai dar a notícia, mas você vive menos aquela é dor do que talvez você tenha mais com é, artifícios Uhum. para pra você tentar se manejar. É, se blindar, exato. mas eu te confesso que a gente é humano, né. É. E aí, de vez em quando, você é pego desprevenido e quando você vê por mais que a gente tenha, né, e por que que então, por conta de tudo isso, uma coisa que eu acho fundamental é a gente ter suporte emocional. A gente precisa cuidar da gente, né. Uhum. Então, independente se tá formado ou não, até mesmo na época da formação, procurar ajuda profissional, né. Eu Sim. faço terapia, eu amo fazer terapia, eu acho que isso me É ajuda essencial. absolutamente, assim. Uhum. E cada um vai ter uma maneira de ter esse suporte. Uns vão É, meditar, outros vão fazer yoga, outros vão fazer Sim. terapia, outros vão mas esse cuidado com você é essencial. essencial, porque se você não Uhum. estiver cuidando de você, como é que você vai cuidar de alguém? É verdade. Né, então assim, aprendi isso a duras penas, Uhum. né, mas essa criança me ensinou muito, até uma questão de maturidade, né, como um ser tão pequenininho é tão maduro e outras vezes a gente pega Sim. um adulto e é tão imaturo, né, É enfim. verdade. Mas é isso, a vida vai te trazendo coisas e você vai aprendendo, né. Sim. É a caminhada mesmo. E é por isso que a gente tem que estar com os conhecimentos muito sedimentados, sabe. Do Uhum. que a gente quer, do É. que a gente acha certo, do que é pertinente, do que faz sentido pra você, né, pra Até mesmo pra não poder se perder pelo Sim. caminho, né. Em meio a tanta exatamente. dor, em meio a tantas vivências e obstáculos, a gente tem que estar com tudo muito sedimentado. Eu tenho isso na minha cabeça também. Eu tenho que estar certa do que eu quero, porque a gente vai ter convívio com diversos tipos de pessoas, né. Sim. Uhum. E Ah, aí, se com você certeza. não tiver certo E do que você não, quer, você se e vão ter desvia pacientes difíceis, e vão ter aqueles também que exatamente. você não tem afinidade, e vai É. ter aquele também que você fala: "Não quero mais tratar, eu não tenho". Sim. Existe um termo que chama, acho que obstinação terapêutica não, obstinação perdão, não é isso. Ih, eu esqueci o nome do termo. Mas enfim, quando Uhum. você não se sente mais confortável em tratar aquele E paciente, aí você pode e deixar de tratá-lo. você pode deixar de tratá-lo Uhum, desde que você pontue isso em prontuário uhum. e você consiga um médico, consiga um colega, ou Pra fale Uhum. seguir com o com a direção tratamento. médica, né, que você está abrindo mão, mas que para não você não pode deixar o paci negligenciar o doente, Sim. deixar ele sem Uhum. atendimento, né. Mas Uhum. se em algum momento aquilo não representa, assim, não faz Já se viu numa sentido para você situação dessa? graças a Deus não. Já tive alguns pacientes complicados, eu confesso. Sim. Mas, né, Mas a não a esse ponto ponto. não, a esse ponto, graças a Deus, ainda não. Sim. Não a ponto, É. né. É. Eu queria voltar para a gente desenvolver um pouco mais um tópico que a gente falou no início da conversa sobre ser mulher e ser cirurgiã. E você tinha falado sobre alguns desafios que você teve com os próprios staffs e pessoas médicas, né, ali da área da saúde. Você já teve algum desafio com algum paciente, de tipo assim, dele duvidar de você por ser mulher? Você sabe que até hoje isso acontece de vez em quando, não duvidar, mas assim, eu tô no consultório particular, meu consultório, Uhum, e aí às vezes chega na maioria das vezes são os homens, as mulheres não falam nunca acho que até já, mas muito menos. O paciente chega e fala: "Ah, eu vim me encaminharam pra senhora porque eu preciso operar a vesícula", não vou nem falar da parte oncológica, mas cirurgia uhum. geral. Uhum. Fala: "Ah, tá, então tá bom, você tá sentindo dor, peça os exames e tal, não sei o quê, peça a cirurgia". Fala: "Olha, então quando o convênio autorizar, a gente marca e tal". "Mas é a senhora que vai me operar?" Nossa. Eu falo: "Sim". "Uai, mas a senhora, é a senhora?" Eu falei: "Sim, sou eu". Então assim,
algumas vezes eles se surpreendem, né? Uhum. Porque a mulher, Porque a mulher porque a mulher cirurgiã, enfim. Então acontece, pode acontecer. Nunca nada muito ruim aconteceu comigo. Eu não Uhum. tive uma experiência muito ruim de falar, não, não vou operar com você porque você é mulher. Isso nunca aconteceu. Sim. Mas já aconteceu várias vezes deles se surpreenderem. Mas é a senhora mesmo que opera? Ou você é a assistente. assistente? Uhum. Não, sou eu que opero, não sou assistente, não. Então, assim, isso já Sim. aconteceu algumas vezes, entendeu? E, assim, dificuldades, gente, a gente vai ter na vida e a gente vai ter pra tudo. Em qualquer área, em qualquer meio, assim, em qualquer profissão que a gente queira. Dentro da cirurgia, talvez a gente encontre mais Mais. dificuldades Uhum. por conta desse ambiente machista, sempre foi e tal. Mas é aquilo, é o que eu falo na aula que eu faço, né, em relação a essa questão das mulheres na cirurgia. A gente tem que se posicionar, Uhum. ocupar o nosso cantinho, não faltar o respeito, eu acho, que a gente É. tem uma hierarquia, mas ser firme, se mostrar o que é pertinente para você e o que não é, Uhum. né. Procurar também seus direitos se isso em algum momento acontecer alguma coisa muito desagradável, né. E correr atrás do que você acha que faz sentido, porque quando a gente é aquilo, quando a gente se dedica, quando a gente faz com muito amor, com muito carinho, as dificuldades aparecem, mas a gente Eu vai já passando. tive a oportunidade de te acompanhar em cirurgia, e eu vejo que você é muito gentil com toda a equipe. Uhum. E já tive a oportunidade de rodar, não em cirurgia em outros hospitais, mas de rodar em clínica e ver comportamentos de algumas cirurgiãs que elas são mais, assim, de forma agressiva. É um comportamento meio que para ocupar um espaço e ter um pouco mais de respeito em meio, de repente, a um staff homem, aquela mulher vai lá e se posiciona de forma mais rígida, fala mais palavrão, para poder ter esse lugar de repente, se mostrar mais firme? Pode Porque ser. você não é assim. É, eu acho que eu Você acho é que muito gentil com eu toda eu a acho que a gente tem que ser equipe. educada, assim, minha mãe, assim, sempre me falou: "Minha filha, você pode não estar bem com você, você pode Uhum. estar num dia ruim, mas bom dia, boa noite, obrigada, agradecer, ser gentil com todo mundo, isso é educação". Então, Uhum. Exato. talvez isso eu devo a meus pais, não sei, a questão da educação. Eu acho que a gente não tem que ser agressiva para se fazer presente, para se fazer Uhum. firme. A gente pode se fazer presente e firme de outras formas. Uhum. Sim. Algumas vezes eu preciso ser mais enérgica, ser mais firme, mas eu não preciso gritar, Nem eu não te preciso falar respeitar, né. palavrão, nem Uhum. desrespeitar ninguém. Eu posso mostrar o meu espaço, mostrar o que eu quero, mostrar o que faz sentido para mim, de uma forma firme, de uma forma incisiva, mas sem Uhum. desrespeito, sem falta de educação. Isso eu acho que, na verdade, isso desmerece, isso não Sim. agrega. Pode ser que algumas mulheres dentro da sua vida achou que esse caminho foi o que fizesse sentido. Não julgo também, porque eu Uhum. acho que se funciona para elas, ok. Ok. Mas eu acho que não é a melhor forma. Acho que a gente não precisa ser grosseira, a gente não precisa ser mal educada. A gente tem que ser firme. Sim. Você tem que mostrar o seu espaço, aqui sou eu, aqui vou fazer desse jeito, é minha conduta, é o meu paciente. Já Uhum. aconteceu algumas vezes de alguém falar: "Ah, não concordo". Falei: "Ok, quando for o seu paciente, você faz da maneira que o senhor acha pertinente. Ele é meu paciente. Quem vai conduzir sou eu". Conduta é tua. Então, assim, eu não preciso ser grosseira, mas eu posso ser firme, eu posso Uhum. ser incisiva, né, eh, sem ser grosseira, sem ser rude, sem ser Sim. mal educada. Não gosto Então, de falta de educação. É verdade. é, a gente se encaminhando para o nosso último bloco, né, foi uma discussão muito rica, muitas Foi coisas foram maravilhoso. faladas. Eu queria saber, assim, pra gente iniciar, né, o nosso final, uma conquista que só você sabe que você teve, assim, que as pessoas que te conhecem não imaginam, que você queira compartilhar aqui agora com a Uma gente. con Nossa, me pegou, assim. Eu te dou um tempo para pensar, que realmente é uma pergunta mais profunda, né. Porque, assim, você já falou todas as suas facetas, a gente conhece a Carol É, professora, médica, mas, assim, médica. uma coisa que só você sabe. Eu assim, que eu sou brava, eu acho. Apesar de não parecer muito, eu gosto muito da coisa certinha, assim. Então, Uhum, eu sou talvez rigorosa comigo, né, assim, eu me exijo muito, e talvez por isso é importante a terapia, pra gente conseguir também sim. manejar isso. Sempre fui muito Exatamente. rígida e muito enérgica comigo mesma, com uma cobrança muito grande, né, pra Uhum. dar conta de tudo. Então eu preciso trabalhar esse lado, porque senão eu acabo passando do ponto comigo Não mesma, tendo né. a compaixão consigo, né.
Mas eu acho que meu marido fala que eu sou muito brava. Não Uhum. sei se eu sou tão brava assim desse jeito, mas eu gosto das coisas muito certinhas, assim, Sim. sabe? Muito Uhum. organizadinha, eu gosto, enfim, eu acho que em relação à conquista, assim, que eu tenha e que ninguém. Acho que eu não escondo muito, não. Eu sou de Entendi. falar, eu sou muito transparente. Se eu estiver Sim. triste, talvez você vai ver que eu tô triste, que eu tô chateada. Uhum. Talvez eu não fale, não verbalize, mas Transparência. por mais que eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, talvez no rosto tá dizendo, Sim. sabe? E Então é um compilado de tudo que a gente conversou aqui, né? é. Todas as áreas da sua Você falou de vida. alguém, eu esqueci de falar isso, assim, você perguntou se tinha alguém que me inspirava, né? Sim. Meu marido me inspira muito. Uhum. Apesar de ser, né, homem, né? Mas assim, como cirurgião, como profissional, como pessoa, como exemplo médico, eu aprendi Uhum. muita coisa com ele. Muita coisa mesmo. Tive a oportunidade de tê-lo como professor. Eu ia Sim. perguntar isso, ele já era formado, Já, né? ele foi meu professor na faculdade, eu Uhum. conheci dentro da minha formação médica. E ele foi um exemplo, ele é um exemplo até hoje, assim, que me Uhum. inspira muito, porque de forma ética, profissional, sabe, de carinho com o doente também, de compromisso. É aquela pessoa que gasta energia para ajudar, né? Sim. Porque algumas vezes a gente precisa gastar energia para ajudar, Uhum. né? Então, aprendi muita coisa com ele. Me ensinou muito, me inspirou muito. A gente pode ter inspirações masculinas. Com certeza. E Sim. hoje, cada vez mais, hoje em dia, a gente tem Com inspirações certeza. femininas, né? Porque as mulheres também estão chegando aí com. Eu Uhum. acho que a gente tem que selecionar realmente, né, o que a gente quer ser e o que a gente não quer ser. A gente vai ter contato com diversos, a gente tem contato com diversos professores. Uhum. A Sim, gente tem que tirar o melhor de cada um. sim. E Sim. ali dentro daquele profissional, eu quero ser e o que eu não quero ser como ele. E assim Uhum. você vai. Os exemplos bons a gente segue, né? Os ruins a Exatamente. gente A fala, gente ó, isso eu evita. não Isso eu quero. não quero pra minha Aprendi e vida. não vou Isso fazer, eu não quero. né? É Não é uma isso? experiência que eu não quero, não é uma vivência que eu quero ter. E isso a gente tem que ter, E realmente. mulheres, assim, eu acho que a gente vai dominar o mundo. Eu tô falando isso, falo isso brincando, né? Eu falo isso, eu acho que a gente vai dominar o mundo, porque a gente vai chegando como uma boa mineirinha, comendo pelas beiradas, sabe? Sim. Vai se infiltrando, né? E vai dominando, vamos dominando, devagarzinho. E que mensagem você deixa para, assim como nós, alunas que têm o sonho de ser cirurgiã, às vezes fica um pouco com medo, não sabe muito? Não tem que ter medo, na verdade. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Uhum. Pra gente ser feliz, a gente tem que sonhar, tem que desejar, né? E correr atrás do que a gente quer realmente pra gente. Então, assim, a cirurgia é um mundo maravilhoso e cabe à mulher, na verdade. É aquilo que eu falei, assim, a delicadeza feminina traz pra cirurgia um outro olhar, né? A gente consegue, de uma forma mais feminina, mais humana, acolher mais, Uhum. né, ter mais ouvidos para escutar. Talvez o homem seja mais impaciente em relação a isso. Ser mais detalhista na hora da Dos cirurgia, procedimentos. dos procedimentos. Então a gente ocupa esse lugar com muita sabedoria, né. Uhum. Então assim, cabe e cabe muito bem à mulher. Aliás, a mulher cabe onde ela Onde ela quiser. Quiser estar. É. né, e dentro da cirurgia não é diferente. Então, quem quer fazer cirurgia, é isso, é mergulhar nesse mundo, é correr atrás do seu sonho. Não tem idade para isso. O filho talvez dificulte um pouco, dificulte, mas não é impossível. Uhum. Obstáculos vão aparecer, né? E o filho não vai ser um obstáculo, Não. né? De forma De nenhuma, forma nenhuma. né? Talvez te demande um pouco mais de tempo, mas é completamente possível e pertinente. Depende muito até do esforço que você é capaz de fazer, do que você quer fazer. Porque ninguém falou que é fácil. Nunca falei isso. Não é fácil. Não tô aqui para fazer romance da cirurgia, não é isso. Uhum. Mas se é o que você quer, se você tá disposta, você vai dar conta. Pode ter certeza que você vai dar conta. Não é fácil, A mas gente é sempre dá possível, conta. né? Não, e vou te falar, é recompensador. Eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. Se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo. Faria geral, faria oncológica, não pensaria 2 vezes. Eu acho que a grande maioria das mulheres cirurgiãs, se você perguntar, elas vão te responder isso. A grande maioria, com pouquíssimas exceções, eu acho que trocaria o rumo do caminho se pudesse, sabe. Da mesma forma que os homens, né. É, Sim. Que tem muito homem também hoje em dia que se você perguntar vai trocar o caminho, né. é Uhum. Né, verdade. que talvez a escolha não estava firme, né, Tão não era firme, realmente assim, tão aquilo, né. certo. Sim. Pode ser, mas é correr atrás. Sonho, dedicar, estudar, fazer uma boa formação médica na faculdade e boa formação médica da residência médica. Não abra mão da residência médica. É. Não abra mão de uma boa residência. A residência é difícil de passar, você só precisa de uma vaga. Única.
É o padrão ouro da formação médica. E cirurgia geral nem tem outro caminho, né? A não ser. Tem Apesar pós. que tem pós, é. Eu não recomendo. Sim, Tem pós. continua a Mas a receita. residência é melhor. residência A te dá um é- preparo muito sim, melhor, sim. né? Muito E aí mais você falou, é mão. porta aberta, É, é uma coisa mais acadêmica, vai depender até da sua do que especialidade, você né? quer. Porque se você quer plástica, por exemplo, talvez a porta aberta não pode acrescentar tanto. Talvez uma, né? Onde você opere Agora, menos e foque. vai depender muito do que você quer para você. O importante é não desistir, correr atrás, porque cabe. Cabe direitinho, depende só de você. Sim. Sempre vai ser assim, né? Mais alguma pergunta, Nath? Não, acho que a nossa conversa foi bem produtiva. Ai, A gente quer te agradecer Pois é, imensamente por você estar aqui conosco. Obrigada a Não vocês poderia ser pelo diferente a carinho. pessoa estar aqui, não poderia ser outra além de você. Obrigada, Você é Não, nossa meninas. orientadora, né, do projeto. Sim. Sempre nos recebeu de forma muito atenciosa, carinhosa. Eu Tá fico sempre aberta. Fico muito orgulhosa com o projeto de vocês, né? Eu fiquei super lisonjeada com o convite, com a iniciativa de vocês, com a organização do projeto de vocês, né? Como vocês se dedicam, como vocês estão construindo isso, que é maravilhoso, né? É um orgulho para a faculdade ter esse projeto ali dentro. Eu espero que eles sintam o que eu sinto, né? Porque são pouquíssimas faculdades no Brasil que têm esse projeto É inserido, verdade. né? Isso é uma Uhum. organização norte-americana, então assim, É, uma coisa que tem um respaldo ético É. atrás. Então, assim, é muito legal. Eu me sinto muito lisonjeada, né? Com o convite de fazer parte, de ser orientadora de vocês, com o convite do podcast. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar construindo isso com vocês. foi Obrigada. maravilhoso a gente ficar esse tempinho com você, ter Pois esse é. bate-papo, saber mais ainda sobre a sua vida, sobre sua rotina, nos inspirar ainda mais, Uhum. porque eu tenho a certeza que você é uma das cirurgiãs que nos inspira Obrigada pelo muito. carinho. Com certeza. Ter você como profissional e como mulher, saber que é possível a gente agregar tudo isso, ser bem-sucedido, ser realizado e trazer a felicidade junto, né? Agregar a É. qualidade de vida, a felicidade e Vale muito a pena. Vale Foi muito a uma pena. honra. No futuro, quando nós formos perguntadas sobre as nossas inspirações, com certeza a gente certeza vai uma de citar você. você. Obrigada, Você, muito com obrigada pelo certeza. carinho. E eu Muito prometo melhorar, hein? Não, Vou fazer Instagram. Vou fazer Instagram. uma lembrança nossa. Oh, meu Deus. 2026 promete o Instagram da doutora Carol. Sim. O presentinho é da Glia Med É. Store, que ela é Muito legal. especializada em artigos, em ecobags e camisas médicas. Eu vi no Instagram de vocês. É. O trabalho é lindo. E essa é a coleção com a AWS. É. Toda inspirada em mulheres cirurgiãs e no poder feminino nessa área. Linda. Pode Muito deixar que eu vou obrigada. usar com muito orgulho. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Ó. Adoramos a sua presença. Cirurgiãs, estou esperando todas vocês para aula lá na Unip. Estaremos É lá. verdade. Né? CEPEX. 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 Bye, bye.